Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Marculin. Eu estou fazendo uma série de desenvolvimento de uma API REST com PHP 7.4 e Sym Framework. Beleza? Então, seguindo aqui as nossas partes, né, as nossas aulas, hoje a gente inicia a parte 7 e na parte 7 a gente vai iniciar a criação do nosso service, né? O cara é responsável por tratar, né, a rota e o recurso que a gente vai consumir, que no caso vai ser o de usuários, né, que eu utilizei para fazer o exemplo aí dessa API. Beleza? Então na aula anterior a gente terminou a autenticação, né? E então a gente já pode prosseguir aqui com essa parte agora da criação de service, criação de repository. Então nessa parte a gente vai fazer isso. Pretendo não prolongar muito a aula, para ser algo bem objetivo e bem explicativo, né? Além de ser objetivo, tem que ser bem explicativo para não deixar nenhuma dúvida. Então, reforçando, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal, fortalece nós aí, que a gente vai continuar produzindo conteúdo bacana, conteúdo legal aí para vocês, beleza? Certo, então vamos lá. Nós paramos aqui, né? Depois na verdade aqui embaixo no direcionar request, nós terminamos aqui a nossa autenticação. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai direcionar os nossos métodos, né? Quais são os nossos métodos? Get, Post, Put e Delete, certo? Então eu vou ter aberto aqui o Insomnia. Nós paramos aqui no listar usuários, né? Então no momento ele está passando pela nossa autenticação, mas não está retornando nenhum resultado, tá? Porque a gente não fez ainda esse tratamento. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Nós vamos trabalhar com a DB, porque a gente vai ter que buscar os dados dos usuários que estão cadastrados lá no nosso banco de dados, certo? Então vamos fazer o seguinte, aqui em repository vamos criar uma nova classe, tá? Nova classe, o nome dela vai ser usuários, vai ser o nome da tabela, seguido de repository, beleza? Vai estar dentro do namespace de repository, certo? Então beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse arquivo aqui, tokens autorizados. É importante, primeiro tenta assistir por completo a aula e entender o que eu estou fazendo, para depois você pode assistir de novo e você vai acompanhando e programando junto, né? Eu deixo como sugestão vazia, isso eu acredito que é mais fácil de entender, mas se você tem facilidade em fazer já assistindo na primeira vez, beleza, também não tem problema nenhum. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui simplesmente, vou copiar todo o código dessa classe e vou colar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Esse método de validação de token, então esse cara aqui não vai ser responsável por fazer isso. Nós mantemos ainda esse método, nosso construtor continua igual. Aqui eu só vou trocar aqui o nome da classe, então vai ser usuários repository. A tabela aqui vai ser usuários. Eu vou tirar esses caras aqui que a gente não está utilizando por enquanto. O namespace mantém. Aqui dentro eu só vou gerar o PHP doc do construtor. E pronto, temos uma classe pronta para a gente utilizar os nossos métodos lá da classe da DB do MySQL. Beleza? Rápido, fácil, show de bola, vamos prosseguir. Agora sim, agora a gente vai fazer o direcionamento do nosso método e do nosso recurso, certo? Então vamos lá. Então depois do repositories eu vou fazer o seguinte, vou jogar um arco pré aqui para recapitular, né? Isso a gente fez nas outras aulas anteriores. Nós vamos recapitular o que a gente tem no construtor da classe aqui, nossos atributos, para a gente utilizar. Então aqui dentro nós temos o cara chamado dados request. Beleza, dados request. Então o que é o dados request? Vamos mandar um send aqui. Opa, deu algum erro aqui, propriedade tipada. This dados request, porque está vindo vazio, será? Vamos ler o erro aqui. Dados request não foi inicializada no construtor. Vamos ver aqui. Tá, acho que é só request, na verdade, não é dados request. Vou botar aqui no PHP Storm. O dados request realmente ele não está sendo iniciado no construtor. Nós vamos utilizar por enquanto o dados request é aqui. Entendi. Certo? Aqui vai ser request apenas. Desculpe
os minutos, tempo perdido aí. Beleza? Então dados é só request, vamos enviar. Então o que nós temos aqui? O nosso roteador, ele montou para nós isso. Então a nossa rota vai ser dos usuários, nosso recurso vai ser o listar, né, que a gente está chamando aqui, e o nosso método vai ser o método get. Ah, o Marcos, o ID não está vindo, beleza? Então não está passando o ID. Passar um ID 5, ele vai montar aqui para nós o ID 5, mas não chegamos lá ainda. Beleza? Então vamos listar. Certo, então o que a gente vai fazer agora? A gente tem que direcionar para o nosso método. Estou chamando a rota de usuários, né, o recurso listar, e o método é get. Se o método é get, eu não preciso recuperar o corpo da requisição, né, nesse exemplo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Aqui dentro a gente vai criar uma variável chamada método, que vai ser o thisRequest na posição método. Certo? Agora vamos lá. Então agora a gente tem que chamar o método. Vamos ter que chamar um método que esteja o nome desse método, que no caso é o método de listar, né? O método get, desculpa. Agora vamos lá. Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso, né? A gente poderia criar um método get, né, fixo, e fazer essa chamada. Então poderia fazer um switch case aqui, verificar qual tipo de método, né, e direcionar para o método específico. Mas vamos lá, tem uma parada no PHP chamado função variável, ou funções variáveis aí no plural. O que esse cara faz, né? Se eu tenho uma variável que ela tem parênteses no final, para mim, né, para mim não pro PHP, eu vou executar ela como uma função. Então eu vou procurar uma função ou um método que seja o valor da minha string tem. Então, por exemplo, se eu tiver uma string chamada com um valor, né, full, o PHP, se eu executar no PHP, o PHP pode entender que isso aqui é uma função e vai tentar executar essa função full, por exemplo, certo? Então, dentro de uma classe, a gente pode trabalhar com um cara chamado método variável, tá? O que a gente vai fazer aqui então? Esse é um conceito um pouquinho difícil assim de entender no começo, mas vai ficar bem fácil com a minha explicação. Espero, né, que fique fácil com a minha explicação. Beleza? Então aqui dentro eu posso fazer o seguinte. Então a partir da chamada do método a gente vai ter o return, tá? Que o return vai ser o valor que ele vai buscar, né? Claro, a gente tem bastante coisa para construir, mas vamos chegar lá, tá? Paciência que a gente vai chegar lá. Então this, né? O que eu vou fazer? O return this, eu vou fazer o seguinte: this método, certo? Então o que é isso? Isso é a mesma coisa que eu chamar this get, beleza? Então esse método aqui ele vai ser o get. Então o this, né? Esse método variável. Por que é variável? Porque isso aqui vai ter valor diferente. Então nesse momento ele está vindo como get, tá? Mas ele pode ser post, ele pode ser put, ele pode ser delete. Então aqui fica, por isso que tem o nome de método variável. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Agora que eu tenho a chamativa do método, eu tenho que ter um método aqui dentro, né? Eu tenho que ter um método aqui dentro chamado get. Beleza? Então vamos ver se ele vai cair aqui dentro. Echo método get. Então se der tudo certo, ele tem que imprimir na tela aqui esse echo para nós. Send. Olha só, método get. Eu não fiz a chamada diretamente do método, mas como a gente montou aqui com o método variável, o PHP entende que isso aqui, né, ele monta uma string, mas o abre e fecha parênteses, ele está chamando um método, então ele está interpretando para nós o nosso código correto. Beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora aqui dentro do método get? Então o método get ele é responsável por buscar, né, por consultar a informação. Então aqui dentro eu vou criar uma variável chamada retorno. Vou passar aqui o TF8 encode, né? Vou definir ela como uma constante genéricas útil e aqui eu vou fazer o seguinte: mensagem erro tipo rota. Opa, tipo rota. Beleza? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer um if aqui, se in array, tá? O this request
na posição rota que nós montamos lá em cima pelo construtor. Então, se a nossa rota, no caso aqui é a rota de usuários, existir aqui dentro da constante genéricas útil tipo get, tá? Vou passar aqui como strict também. Ele vai entrar na nossa requisição. Olha só, quem que é o tipo get? Tipo get, por enquanto, ele só aceita usuários. Ah, mas a minha API tem produtos, beleza? Adiciona aqui o índice de produtos. Tem fornecedores, adiciona aqui o índice de fornecedores. Beleza? Então, se existir, tem que cair aqui dentro. Echo existe. Vamos testar. Existe. Se eu mudar aqui para vamos por aqui produtos, ele não retornou nada, né? Porque logicamente ele não existe. Então ele só continua a execução do script. Então usuários existe, certo? Se existir usuários, o que eu faço, tá? Então vou aqui dentro, vou jogar um switch, tá? O switch vai ser no this request na posição rota. O que esse cara vai fazer, né? Vou jogar aqui um case self usuários, tá? Aqui a gente vai ter que fazer a criação de mais uma constante aqui, vai ser chamada const usuários, vai receber usuários. Então, se a nossa chamada aqui for usuários, o que eu faço? Vou chamar aqui o nosso usuário service, beleza? Aí que entra a criação de uma nova classe. Então, aqui dentro do service, eu vou fazer a criação de uma nova classe, tá? PHP class, eu vou chamá-la de usuários service. Então, quem que vai ser esse cara, né? Vai estar dentro do namespace service. Esse cara vai ser responsável por fazer a lógica de negócio da rota, né? Da rota de usuários. Então, quando a gente trabalha com service geralmente é a lógica de negócio, é a lógica da empresa, então é as regras de negócio da empresa, então é mais a parte lógica da aplicação desse recurso, que no caso é a nossa rota aí, que é o usuários. Beleza? Então aqui dentro o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou criar aqui um atributo, né? Private, vou chamar ele de, vai ser um array, tá? Eu vou chamar ele de dados. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma constante chamada tabela usuários. Usuários. Vou chamar aqui criar mais uma constante chamada recursos get. Por enquanto, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o recursos get, tá? Aqui dentro do get eu vou ter um array, tá? Então, por enquanto, o meu recurso get, o único recurso é o do star. Por que eu posso ter mais de um? Porque depois eu posso criar situações específicas. Por exemplo, o listar ele vai retornar todos os usuários da tabela. Ah, mas eu quero listar somente pelo CPF. Então eu poderia criar aqui mais uma posição chamada listar by CPF, por exemplo, tá? E aqui no Insomnia eu iria chamar aqui listar by CPF, entendeu? Então aqui fica aberto, né, a ser melhorado depois. Beleza? Também vou criar aqui dentro do tipo objeto, eu vou chamar aqui de usuários repository, então é fazer referência àquela classe que nós criamos anteriormente, tá? Vou criar aqui o construtor public function construct. Aqui no construtor eu vou fazer o seguinte: o desDados vai receber dados, tá? Eu já vou passar isso aí no construtor aqui, o dados. Se não vier nada, eu passo um array vazio para ele. E aqui eu vou fazer o seguinte: this usuários repository vai receber new usuários repository. Beleza? Vou gerar aqui o PHP doc do nosso construtor. Posso gerar aqui também o PHP doc da instância do nosso objeto. Beleza? Não está sendo, tá tudo em cinza aqui porque não está sendo usado ainda, mas nós já vamos tratar essa situação.
Beleza? Então aqui dentro do usuário service, por enquanto é isso, a gente já vai voltar para cá. Então aqui dentro, se existe, né, a nossa aplicação aqui chegou nos usuários, né, e a nossa rota é usuários, então eu tenho que chamar um método que vai fazer essa avaliação. Então aqui dentro eu vou fazer o seguinte: usuário service igual a new usuários service, né? O que ele espera lá no construtor? O dados. Então a gente vai passar os dados da nossa requisição aqui no construtor. Beleza? Então aqui, depois que a gente chamar aqui fazer isso na nossa classe, nós temos que chamar o método lá do usuário service que vai fazer a validação do nosso recurso, que no caso o nosso recurso é o listar. Beleza, então aqui dentro a gente vai criar um método público, né? Public function validar get. Public function validar get. O retorno aqui vai ser null a princípio, tá? E o recurso vai funcionar da mesma forma do nosso método this dados na posição recurso. Beleza? Voltamos aqui para o request validator. O usuário service vai chamar o método validar get que nós criamos lá. Beleza? Então validar get, ele vai, né, se der tudo certo, ele vai cair aqui dentro para nós. Então vamos dar um var dump aqui no recurso para confirmar e vamos rodar nossa aplicação. Então nosso recurso é o listar, certo? Vou fechar aqui essa página, a gente vai utilizar, vou voltar aqui para o PHP Storm. Então, tendo o nosso recurso listar, o que a gente vai fazer? Se em array, se o nosso recurso existir na nossa pilha, né, na nossa constante recursos get que a gente cadastrou lá em cima, ele vai ter que chamar um método para fazer essa aplicação, certo? Então ele existe, vai cair aqui no if, tá? No if a gente vai fazer o seguinte: retorno, vamos fazer um if ternário aqui. Se diz dados na posição id, ou seja, se eu estiver consultando o recurso listar com um id específico, se ele for maior que 0, eu vou chamar uma função aqui dentro. Se não, né, ele vai chamar o this recurso. Abre e fecha parênteses. Então novamente aqui chamando o método variável. E aqui no if aqui que ele tem que cair, se ele tiver com um id, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter um método. Então se ele mandar um id para mim, eu vou ter um método aqui dentro, vai ser um private function get one by key. Ou seja, eu quero um usuário pela chave dele, pela key dele, né? Já vamos chegar lá. Então aqui dentro eu faço o seguinte: this get one by key. Beleza? Ele está sublinhado aqui porque ele não tem nenhum retorno, né? Ele está como void. Se ele não encontrar o recurso, eu estouro uma mensagem: throw new exception. Na verdade é um invalid, né? Então, porque meu parâmetro não é válido. Invalid, vou chamar aqui o constante genéricas útil, mensagem, erro, recurso inexistente. Ou seja, o recurso que ele está tentando acessar não existe na nossa aplicação. Vamos forçar esse erro, vamos ver. Listar todos, vamos ver. Listar todos. Se eu chamar o listar todos, recurso inexistente. Beleza? O listar aqui por enquanto ele não está fazendo nada. Logicamente ele está dando erro, porque ele está chamando o service, o método do listar, porque ele está caindo aqui no método variável, diz recurso. Só que o método ainda não existe. Então vamos lá. Vamos criar aqui o método listar. Então, private function listar. O que o listar vai fazer? Return, tá? This, olha só, this usuários repository. O que a gente tem no usuários repository? Tem um método chamado getMySQL que vai retornar a instância da nossa classe do MySQL. GetMySQL aponta para quem? GetAll, né? Qual tabela? Tabela
usuários. Ou seja, vai retornar todos os usuários, da nossa tabela de usuários, beleza? Então aqui, se o método existir, ele vai chamar um retorno. Por enquanto a gente não está fazendo nada com o retorno. Então, se o retorno for igual a null, tá? Eu posso fazer o seguinte: estourar outra mensagem, throw new invalid argumento exception, constando genéricas útil, mensagem erro genérico. Podia até melhorar isso aqui depois, tá? Se ele não encontrar nenhum resultado, na verdade aqui é o retorno, não é o recurso. Se o retorno for null, ele vai estourar algum erro, ou seja, não tenho nada cadastrado no banco de dados. Vamos testar. Ó, nenhum registro encontrado, então, porque logicamente lá no banco de dados nós não temos nenhum registro no banco mesmo. Eu vou abrir aqui o meu Workbench e vou fazer o seguinte: aqui na tabela usuários, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, assim, eu vou terminar essa aula aqui, tá? Nós já estamos em 21 minutos, ficou muito grande. Então eu vou terminar essa aula, tá? E na próxima eu vou fazer a continuação. Então a gente vai fazer começar a retornar os resultados do método listar e do método getOneByKey, porque senão vai ficar muito extenso e vai ficar muita coisa para absorver para uma aula só. Então eu termino por aqui. Na parte 8 nós vamos terminar essa parte aqui do get dos usuários já, e a gente vai conseguir fazer o funcionamento total aí da parte do get, beleza? Então pessoal, fechamos por aqui. Gostou da aula? Curte, compartilha, né? Novamente, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Fortalece nós e dá uma ajuda, e para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, forte abraço e até mais.